Boa noite, sou Rafael, estudante de Ciências Biológicas pela UES, no Polo AB de Quixeramobim, e venho aqui com o professor Gessélio Coutinho, onde irei fazer algumas perguntas sobre aprendizagem. Gessélio, o que é aprendizagem para você? E quais suas estratégias que você utiliza para que seus alunos aprendam? Pronto, boa noite. Meu pensamento em relação à aprendizagem, eu diria que a aprendizagem é um processo contínuo e conjunto, certo? Primeiramente, a gente tem que ter a convicção de que a criança, quando ela chega na escola, ela traz inúmeras vontades de querer e de saber. Para que esse processo de aprendizagem aconteça na vida dessa criança, eu acredito que a gente tem que ser abraçado de forma, quando eu falo de forma contínua, que esse conhecimento aplicado, as metodologias aplicadas, elas não possam parar pelo caminho. Porque o que a gente vê, muitas das vezes, é um retrocesso. A gente vê alunos que começam aqui com toda a força, quando você identifica ele em uma série, ele está totalmente bem, aí quando você continua acompanhando, que você vê aquele aluno, aí você fica assustado, de repente, sem saber o que foi que aconteceu. Então, eu acredito que esse processo é contínuo por isso. Porque nós, enquanto professores profissionais, nós temos que dar sequência a isso. Porque esse é o nosso dever. Nós não podemos fazer com que os nossos alunos, né, eles parem pelo caminho. Certo? Essa é a principal. Certo? E as minhas estratégias, principalmente, eu procuro ser ousado ao máximo. Eu procuro desenvolver aulas diferenciadas. Certo? Eu procuro fazer uma aula de campo, eu procuro fazer uma acolhida. E, principalmente, planejar. Professor sem planejar, eu acredito que ele vai enrolar a aula. Verdade. Para você, quais as causas e consequências do fracasso escolar, com foco em reprovação, evasão e abandono? E como você lida com esse problema? Bom, estive lendo recentemente algo da psicopedagoga Alicia Fernandes, e ela fala que esse fracasso escolar ele é um vínculo. Ele tem um vínculo. Que vínculo é esse? Esse vínculo está relacionado à família e principalmente à escola. A família, em muitas das vezes, traz o aluno para a escola e traz o aluno com a própria visão preconceituosa de que o menino é complicado de se trabalhar. A escola já começa a adquirir para si. Os professores, a direção da escola, e muitas das vezes, não estou generalizando, não são todos, já começam a adquirir para si o pensamento em relação ao comportamento daquele aluno e tal, sem avaliar quais são as causas e as consequências daquilo, e acabam fazendo com que o aluno traga para si, né, vista aquela roupa do aluno fracassado, certo? Do aluno que não tem ideais, do aluno que não tem sonhos, né? E automaticamente faz com que ele pare pelo caminho, desista, e se sinta desestimulado, de certa forma. Entendi. Como você vê a afetividade e a criatividade na relação aluno e professor em sala de aula? Ponto. Eu vejo como um dos pontos principais, mais importantes, porque o professor tem que ter a proximidade com os alunos, tem que conhecer os alunos, tem que saber quais são as suas dores, quais são as suas alegrias, quais foram as suas conquistas, né? O que foi que ele fez que não deu certo. Certo? E eu acredito assim, que essa afetividade, certo, traz uma boa relação. Certo? Eu acredito que muitos professores, muitos colegas professores até estranhem a gente falar dessa forma, a gente agir dessa forma, mas é porque eu acredito que muitos professores faz com que essa aprendizagem ela não aconteça porque não mantém essa relação. Estou aqui com a professora Edésia, onde irei fazer algumas perguntas a ela sobre aprendizagem. Edésia, o que é aprendizagem para você? E quais estratégias você usa em sala para que seus alunos aprendam? A aprendizagem ele é um processo constante que está na vida do ser humano desde quando nasce, né? Por toda a vida ele passa por esse processo de aprendizagem. E está relacionado ao quê? São as habilidades, são os conhecimentos, são as competências que o ser humano vai adquirindo ao longo de toda a sua existência, né?
No caso da aprendizagem humana, ela está sempre relacionada ao quê? Ao seu desenvolvimento pessoal e à educação. E assim, não há uma receita, né? Mas eu tento relatar através de experiências, de depoimentos, que os estudos são importantes para a vida pessoal, para a vida profissional também. Então, assim, a gente procura incentivar a importância dos estudos, mostrar a utilidade prática que os estudos têm na vida, porque não adianta trabalhar só conteúdos de maneiras teóricas, né? Então, tentar procurar aulas diversificadas, aulas dinâmicas, que desperte mais a curiosidade e o interesse dos alunos. Para você, quais as causas e consequências do fracasso escolar com foco em reprovação, evasão, abandono? Como você lida com essa situação? Bom, assim, a questão esse é mais complexo. Mas a questão do fracasso escolar pode estar relacionada à própria instituição de ensino, aos seus funcionários que às vezes não estão preparados para atender às diversidades que existem, né, as demandas, mas também pode ser fatores que vêm familiares, crianças que vêm de casas de famílias carentes, pessoas que vivem se mudando de um local para outro através de um emprego, há famílias desestruturadas, problemas psicológicos. Então, são diversos fatores. O que a gente busca no dia a dia para ver se melhora isso aí, como a gente já fez na nossa escola, a gente busca parcerias para resolver esse problema. A gente às vezes procura a família, a gente já fez até visitas domiciliares, a gente procura parceria de psicólogos, né, de médicos, de assistente social. Então a gente procura sempre ajuda para que essa criança ela não abandone, para que essa criança não fique reprovada, porque muitas vezes quando ela fica reprovada, ela acaba abandonando a escola. Então a gente busca, né, essa melhoria. Como você vê a afetividade e a criatividade em relação a aluno e professor em sala de aula? A questão da efetividade ela é de fundamental importância. Porque, às vezes, o aluno, ele precisa que o professor tenha essa troca, essa confiança, que ele possa confiar no professor, o professor também acreditar no potencial do aluno. Se não há uma boa interação entre professor e aluno, isso vai afetar, lógico, no processo de ensino-aprendizagem. Então, o caso da efetividade, o professor tem que demonstrar que acredita no aluno, no potencial dele. E essa, como é que eu posso dizer assim, essa criatividade tem que ser uma troca, tem que deixar eles aprenderem também a falarem, a dizer o que sabe, a participar, que não é só o professor, né, que dá aula, assim, que é o dono do saber. Então tem que haver essa troca. Às vezes até em casa mesmo ele não tem tanta afetividade, o professor tem que saber lidar com isso aí. Mas é notório que se não há uma boa interação e não há essa afetividade, essa troca, essa relação boa entre os alunos, isso vai entre professor e aluno, vai dificultar a aprendizagem. Então é isso. Obrigado e boa noite.